Pop, que lançou uma música em parceria com Pablo no ano passado. Ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica na Suíça. O encontro aconteceu antes da segunda rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherã. Autoridades iranianas dizem que o país aceita dialogar com a condição de que as sanções internacionais contra o país sejam reduzidas. E morreu aos 95 anos o ator Robert Duvall. A informação foi confirmada pela esposa dele, mas a causa da morte não foi revelada. Vencedor de um Oscar por A Força do Carinho em 1983, o americano era conhecido pelos 2 primeiros, O Poderoso Chefão e diversos outros clássicos do cinema. No total, ele recebeu 7 indicações ao prêmio da Academia de Hollywood. Sua última indicação ao Oscar aconteceu no drama de tribunal O Juiz, em 2015. No horário de Brasília, 4:04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. E só, né? Boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas, 4:06 no ar a partir de agora, a edição desta segundona de carnaval, e eu estou aqui triste, solitário, sem ninguém no estúdio. Todos foram pra farra, todos foram pra folia. Eu tô aqui no Ziriguidum, jogado, pra falar de Campeonato Paulista, pra falar de quartas de final, Bolacha, de Campeonato Paulista, final de semana bombando. Carlão de Freitas vai pra Pinhal, fez o jogo ontem, vazou embora de novo. Eliel sumiu, Zé Neves sumiu, Fábio Charb daí, né? Estou aqui, Lupi. Estou aqui para te acompanhar, cara. Que isso, para te acompanhar nessa jornada aí, durante a tarde, nessa arena, não é, cara? Muita animação hoje. Muita animação. Solta o samba enredo do Arena. Pode soltar umas 20 vezes hoje, pelo visto, viu? Porque todo mundo foi embora, ué. Grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Fábio Charb tá na área, hein? Fábio Charb não me abandonou nem semana deep, hein? Que está aqui no nosso streaming 16 de fevereiro de 2026. Final de semana com muita coisa. Neymar voltou, hein? Neymar voltou. E, aliás, quase tiraram ele de volta, né? Porque o rapaz do Velo Clube deu uma entrada criminosa no menino Ney no segundo tempo, mas o Neymar fez... Neymar não, né? O Santos fez 6-0 pra cima do Velo. Nós já temos os confrontos definidos, mas por enquanto ainda sem horário, né, Charb? A federação não se manifestou. Boa tarde, meu amigo. Muito boa tarde, Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Acabou de sair, viu, Lupe? Ah, saiu? Definidos os horários. É. Onde tá? Definidos os horários das quartas de final do Paulistão. No sábado, às 6:30 em Bragança Paulista, tem Bragantino e São Paulo. No sábado também, só que às 8:30 o Palmeiras recebe o Capivariano em Capivari. Já no domingo, às 4:00, não é em Capivari não, né? Não, na Arena Barueri. Isso. Perdão. E no domingo, às 4:00, tem Novo Horizontino e Santos. E às 8:30 no Canindé, Portuguesa e Corinthians. Boa, então já tá definido, ó, os confrontos das quartas de final.
começando com o São Paulo, sábado, 6:30 da noite. Esse jogo é em Bragança Paulista, hein? Bragança Paulista, casa do Massa Bruta, do Touro Louco. No sábado também, às 8:30 da noite, tem o duelo entre Palmeiras e Capivariano, novamente em Barueri, como o Chaib destacou, no Jorjão, lá no Jorge Ismael de Biasi. Domingo, 4 da tarde, ao Peixe, que enfrenta o Novo Horizontino. E no domingo, às 8:30, esse horário é bem ruim, hein? 8:30 da noite, tem Portuguesa e Corinthians, esse jogo no Canindé. Então já estão confirmados os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. E você, ouvinte do Arena CBN, se tiver alguém também assistindo, né? Porque todo mundo aqui foi embora, eu acho que não vai ter ninguém, né, Fábio Chaib, ouvindo a gente hoje. Vamos ver se a participação dos ouvintes com a gente. Vamos ver se tem alguém ouvindo. Que é leal, que é fiel, né, cara? Vamos ver se tem alguém ouvindo a gente. Vai mandar quem são os favoritos para passar de fase para a semifinal. Será que os 4 poderosos, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, ou vamos ter alguma zebra? O Touro Louco de Bragança ou o Leão da Sorocabana, Capivariano, ou o Tigre do 017? Quem é o Tigre do 017? É o Novo Horizontino. Ou a Lusa, a Portuguesa. Essa não tem, né? Não tem nada pra pôr, né? É, a Portuguesa, é a Lusa. É a Luzinha. 991869070. 991869070. O nosso WhatsApp já está liberado. Acredito que não vai ter ninguém, mas mesmo assim a gente vai dando atenção para quem manda mensagem. Né? Não consigo. Enfim, Fábio Chaib, o que mais teve de destaque nesse final de semana, Fábio Chaib, além do Paulistão? O gol do Paquetá, né, Lupio? O Paquetá marcando um gol ontem contra o Botafogo, né? Teve dancinha, ficou todo animadão também. Um jogador de 40 milhões de euros, quando voltou ao futebol brasileiro, marcando o primeiro gol nesse retorno e ajudando o Flamengo a se classificar contra o Botafogo. Ontem 2-1 venceu o Flamengo. O Flamengo agora pega nas semifinais do Carioca o Madureira. Do outro lado da chave, o Vasco, que passou pelo Volta Redonda apenas nas penalidades. Diniz foi vaiado mais uma vez, assim como a equipe toda do Vasco, nesse empate aí que nas penalidades acabou se classificando o Vasco. E o Vasco espera hoje, isso mesmo, hoje tem jogo, hein? Daqui a pouquinho, às 6 horas, tem Fluminense e Bangu. Quem passar de Fluminense e Bangu enfrenta o Vasco nas semifinais. Aê! E tem também o Gaúcho para destacar. O Gaúcho, pode falar, fica à vontade. Hoje você pode ficar à vontade. O Internacional jogou lá em Erechim. Você conhece Erechim? Conheço, o Colosso da Lagoa. Colosso da Lagoa enfrentou o Ipiranga fora de casa. Lembrando que lá já estamos nas semifinais. São 2 jogos, ida e volta. Na ida, o Inter, mesmo fora de casa, fez 3-0 e tá com o pé e meio já na grande decisão. Tem o jogo de volta no Beira-Rio. E do outro lado, tá equilibrado. Grêmio 1, Juventude também 1, na Arena do Grêmio. Semana que vem a decisão é lá no Alfredo Jaconi. Boa, Campeonato Pernambucano, Chaib. Pernambucano não acompanhei esse final de semana. Mas eu sei que tem o Santa Cruz, o Sport e o Náutico. Campeonato Paraense. Paraense, o próprio Matheus Costa falou que o Remo perdeu lá pro adversário do Guarani, não foi então, isso? tem um detalhe importante nessa questão. O Matheus Costa que tá com o futuro incerto, né, no comando técnico do Guarani. E aí eu fui dar uma pesquisada, eu acho que ele se equivocou. Sabe por quê? Porque eu tava dando uma passada de olhos no time do Castanhal, que é o adversário do Guarani, mas ainda não tem data. Tá bom? Esse jogo é pela segunda fase da Copa do Brasil e a CBF ainda não confirmou. O Castanhal, ele empatou com o Remo dia 12. Dia 12 foi que dia? Dia 12 foi... Sexta? Não, foi quinta, né? Quinta-feira. Ele empatou com o Remo. E ontem, rapaz, o Castanhal, ele perdeu pro Capitão Poço. Ô, louco. Você acredita? 2-0 pro Capitão Poço. E aí tem uma entrevista do goleiro do Castanhal, que é o Tom, que é experiente, já passou aqui pelo futebol paulista, jogou na Ferroviária, jogou no 15ão, ó, jogou no 15 de Piracicaba, São Caetano, Grêmio Novo Horizontino, São Carlos. E ele falou que como é que chama o time aqui, do Poço? O Capitão Poço fez 2, mas poderia ter feito mais.
E aí, Chaib, sabe o que vai acontecer? O Capitão Poço joga contra o Castanhal de novo. Aonde vai ser esse jogo? Lá em Capitão Poço. Então e aí, mas tem vantagem agora de 2 gols, é isso? Não faço a menor ideia, Chaib, mas daqui a pouco eu trago pra você mais detalhes. Só que o Castanhal tá em crise lá no Parazão, hein? E o Castanhal já... é obrigação do Guarani, velho. Obrigação do Guarani passar nessa Copa do Brasil. Eu concordo com você. Tem dinheiro envolvido, muita grana. Tem esse recurso aí também, vislumbrando uma Série C, né, do Brasileirão. O Guarani tem tudo para classificar e conseguir ir até dando saltos aí na Copa do Brasil, passando por fase, ganhando grana, ganhando confiança também, né? Eu concordo com você, é obrigação do Guarani. O jogo de ontem do Guarani foi muito bom, cara. O Guarani ontem contra o Palmeiras foi muito bom, pô. O sistema defensivo do Guarani foi perfeito. Não vai... É claro que o Kaique França fez defesas milagrosas, o Vitor Roque acertou a trave, o próprio Facundo, né? Facundo não, como é que ele chama? Outro? O Flaco Lopes. O Sousa também jogou bem ontem. O Flaco Lopes fez o gol, mas, cara, depois de um desespero. E a zaga sai pra lá. Só um minutinho, tá falando do Bugre. E a zaga do Guarani, cara, suportou uma pressão gigante do Palmeiras. Mas sabe o que acontece, Chaib? Esse duelo, e eu sou contra, tá? Esse jogo único de Copa do Brasil é traiçoeiro, cara. Porque você joga fora de casa... Apesar que o mando aqui foi sorteio, mas tudo bem. Você joga uma partida só e se empatar, vai pra pênaltis. Ou seja, o cara que tem o melhor ranking, ele só joga. E se perde é crise, nenhuma, se ganha, fez a obrigação, né? Exatamente, isso é muito perigoso realmente. Tem que propor o jogo mesmo fora de casa, sabendo que muitas vezes tem a pressão da torcida também. Nos lugares, campos também, estádios que a gente não tem a menor capacidade, que o Guarani está habituado a jogar também, que os times de São Paulo aqui também estão habituados a jogar, o campo menores condições, né, condições até um pouco piores, mas tem que enfrentar tudo isso para poder passar, né? E também você está falando dos lances de ontem, na defesa foi bem, mas o torcedor bugrino lamenta muito também aquela cabeçada do Luca, né? Verdade. Já no final do jogo. O Carlos Miguel rebateu a bola, sobrou pra ele sozinho ali na marca do pênalti, cabeceando por cima. Se o Guarani faz aquele gol, estaria nas quartas de final. É verdade. Mas é isso, né? Já foi. Passado é passado, presente é presente. E o futuro, Fábio Chaib, ele é incerto. Aliás, Chaib, hoje, já que só tem você, vamos então pra nossa abertura animada, porque hoje é dia 16 de fevereiro. O Bolacha, nem ele quer participar, ele até tirou o fone. É o seguinte, hein? Hoje é aniversário de cidades importantes do nosso Brasil. Atenção, Fábio Chaib, parabéns pra Raposos. Onde fica Raposos? Paraná. Errou, Minas Gerais. Agudo. Agudo é aqui em São Paulo, tem aquela cerveja famosa, não tem, cara, também? Esse é no singular, é Agudo, aqui é em Agudos, no Rio Grande do Sul. Hoje é aniversário de Arvorezinha. Arvorezinha é no Mato Grosso. É no Rio Grande do Sul também. E é aniversário de Santa Luzia do Itainhi. Espírito Santo, daí. Sergipe, foi mal, hein, Chaib? Cara. Péssimo. Péssimo. Mas não tem problema, você conseguiu... Tá arrastado, né? Tamo na média, tamo na média. Hoje é dia do repórter, sabia, Chaib? Olha, só foi dia do rádio esses dias atrás, agora é dia do repórter. Parabéns pra você, Luquinha. Parabéns pra nós, né? Quem você gosta de repórter? Você não é repórter? Desculpa. Quem você gosta de repórter esportivo, que você sempre gostou de acompanhar? Antônio Lupe, cara. Antônio Lupe, grande Antônio Lupe. Eu gostava muito da época de quando eu era criança, eu via rádio também, principalmente Vanderlei Nogueira, né? Vanderlei Nogueira era um cara muito bom, Leandro Quesada também na Rádio Bandeirantes, marcou bastante também, e atualmente repórteres, Tino Marcos também na Globo, né? E atualmente os repórteres estão mais, de um jeito mais despojado, assim, também brincalhão, tá muito legal também, mas não tem um atualmente, assim, pra definir, mas de antigamente... Tino Marcos, Vanderlei Nogueira e o próprio Quesada. Boa. Frank Fortes também, hein? Na Rádio Bandeirantes também era muito bom mesmo. 4h18, hoje é aniversário também do Nacional, hein? Nacional Atlético Clube, o Nassa. Lá de São Paulo, completa 107 anos, Fábio Chaib, que é um time tradicionalíssimo. É o rival Comendador Souza. Comendador Souza.
É o rival do Juventus, né? Que agora é SAF. Parabéns, então, também pro Juventus. Pro Nacional. Pô, Juventus, tá louco? Bom, é isso. Fábio Chaves, você falou que não ia ter ninguém ouvindo a gente. Você caiu do cavalo, meu amigo. Tá lotado. Você tá inventando. De mensagem. Lotado. Vamos ver, pessoal. Boa tarde, equipe do Arena. Quem passa no Paulista é o Corinthians, o Palmeiras, o Bragantino e o Novo Horizontino. É o Janildo que mandou mensagem. Deixa eu pegar aqui, Janildo, vamos lá. Ele falou que passa o Corinthians elimina a Portuguesa, o Palmeiras elimina o Capivariano, o Bragantino elimina o São Paulo e o Novo Horizontino elimina o Santos. O Janilton, você quer ver o circo pegar fogo, hein? Que fase! Obrigado pela participação. Galera do CBN, boa tarde. O Guarani jogou com muito medo, por isso não ganhou o jogo ontem. Quem mandou a mensagem aqui foi o Brunão. Brunão, você acha? Eu achei que o Guarani até que foi valente, cara. Mas respeito a tua opinião. O que você acha, Chaib? Você acha que o Guarani jogou com medo ontem contra o Palmeiras? Não, marcou o gol logo no início também, tá fazendo o jogo que queria, justamente fazendo 1-0, aguentando a pressão, né? O Palmeiras também acabou criando muitas oportunidades, mas também estava num dia não muito inspirado para os jogadores da frente aí, o Kaique França fazendo um bom jogo, mas o Guarani foi segurando até onde dava, né? Também saiu pro jogo algumas vezes, esse próprio lance do Lucas já no final também, mas teve outras oportunidades, o Carlos Miguel acabou pegando também, mas é um jogo muito difícil, né, cara? Tem que saber que o Guarani não ia sair com o peito aberto, mesmo ganhando de 1-0, para tentar marcar o segundo gol, que possivelmente ia tomar no contra-ataque, né? Então, estratégia, né? Infelizmente, não contar aquele gol do Capivariano já aos 50 minutos. Boa tarde, Lupe. Pra mim, o campeão paulista vai ser o Palmeiras. É o Aparecido Dias Nascimento 08, hein? É o nickname que ele usa no ICQ. Aparecido Dias Nascimento 08. Falou que o Palmeiras vai ser campeão. Olha lá, chefe, tá igual você, tá feliz da vida. Ó, o Alexandre Ricoi. Boa tarde, tô na escuta. Ô, Alexandre, muito obrigado. Ele está em reunião, hein? Segundo o WhatsApp dele, uma bandeirinha do Brasil, uma bandeirinha da Itália. Que legal. É Miguel isso daí, pra falar pro patrão, pro chefe que tá... Segunda-feira de carnaval, 4h20 da tarde, né? Põe uma reunião aqui, seja o que Deus quiser. Hein? Já assistiu isso. Boa tarde, valeu, Alexandre. Ô, Alexandre, manda pra gente aqui quem que você acha que vai ser o campeão paulista, os favoritos aqui. Obrigado pela participação. A Cris, Palmeiras com certeza passa. E acho que sim, vamos ter uma zebra nos outros jogos. Mas, Cris, qual vai ser essa zebra? Ou quais as zebras? Manda pra gente aqui também, tá bom, Cris? Torcedora do Palmeiras. O palmeirense hoje tá feliz da vida. Mais ou menos, né? Boa tarde, galera. Que vença um do interior, já que a minha ponte deu ruim. Abraço a todos. A ponte, ela decepcionou, né, Camargo? A ponte foi mal, hein, cara? Aliás, o que estão fazendo com a macaca, hein? Mas vamos torcer pra melhorar. Ontem o Marcelo Fernandes pediu demissão. Na verdade foi um comum acordo, né? Um queria, o outro também. Então aí, vida que segue feliz. Pode vir, pode chegar, que aqui a gente tá solitário. Opa, mas ele foi muito correto, né? Com a ponte também. Foi correto. Da Série C, campeão. Sabendo os problemas desse ano também. Acabou pegando a Ponte Preta, lutando, não reclamando, trazendo jogadores que dava ali também. Acabou, é claro que sem o entrosamento, sem o treinamento, sem as peças adequadas, ele fez o possível, mas infelizmente a Ponte não teve forças e acabou caindo, mas manteve o cargo ali, ficou até a última rodada e mostrando carinho também pela macaca, né? Conseguiu um reforço. No fechamento da janela, eu mandei um zap. É de peso. É muito peso. Sempre agrega, né? Ele tá tentando perder, mas tá bem, pô. Tá bem, Azanque. Tudo bem? Alexandre Azanque gravou lá o Terças? Gravei. Tá legal pra amanhã? Aí Carnaval, né? Aí é o pessoal que tem que dizer, né? Isso daí é muita pretensão, vai que tá legal, assim. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço o convite. O Carlão de Freitas... Pinhal. Mas é bloquinho, né? 4h23, uma hora dessa, ele já deve... Não, mas aí é High Society, Sabe aquelas boias em forma de flamingo? Ele deve estar sentado assim, ó, torrando no sol. Amanhã, depois não vem por causa que tá com insolação, né? Insolação. A gente sabe. Boa, Zanque. Oi, fala, Chaib. Tudo bem? Não beleza? tem bloquinho aí também? Não, aqui tá tranquilo, tá relaxado.
Vamos voltar ao trabalho, né? Ao esporte também. Você que é um tarado aí por Série A2, Série A3, fora. Série A4. Tarado. O que o goleirão da Itapirense fez ontem, velho? Rapaz do céu, o goleirão, ele deixou a desejar, né? Digamos, nos 2 gols, né? Primeiro ele não tinha nada que ele ter se antecipado na jogada ali, né, Chaibe? Ele largou. Aí o zagueirão não sabia se chutava a bola, se chutava ele, se ele chutava o zagueiro, a bola passou e o atacante fez o gol. E depois aquela lambança no último lance do jogo. O Sendense que mandou a bola lá totalmente despretensiosa pra frente. E aí passou por cima. No kick foi gol. E o Gramado, o Morrinho, o artilheiro, ele ajuda também, né? Nessa hora ele entra em campo. O goleiro da Inter de Bebedouro também, porque eu torço pra Inter de Bebedouro. Também foram... Contra o Lemense foram 2 bandidos. O goleiro é o Leandro Vaso. E vazou, hein? Vazou. Também foram 3 kicks que tiveram também contra o Leandro Vaso, só que um tava impedido, que foi o terceiro. Ainda bem, né? Mas os 2 primeiros valeram e aí colocaram o Lemense na frente, e aí depois ficou difícil pra Inter. A Inter que faz um bom campeonato. Faz um bom campeonato, o time da Inter tá bem arrumadinho. Tá bem, é o também. vice-líder, né? A Isso. Inter Bebedouro, Perapolense, que é o líder da 4. Da 4. Aliás, na 4 nós não temos representantes aqui da nossa região, né? Do 019. Na 4 não temos. Na 4 não, isso é. Só na 3. Ô Azanqui, não sei se você tá por dentro, eu acho que não, mas ó, quartas de final, confrontos definidos em sábado, 6h30, tem o Toro Louco contra o São Paulo. Jogo bom, jogo bom. Difícil. Todos são, né? Todos são. O Palmeiras também no sábado contra o Capivariano, já vai organizando a equipe aí, ó. Aqui já tem Arena equipe Barueri, escalada, hein? 8h30. Já tem a cobertura desse jogo, a equipe escalada para essa partida. Capivariano que representa a nossa região nas quartas de final. O Novo Horizontino contra o Santos, 4 da tarde no domingo, e no domingo às 8h30 tem a Lusa contra o Corinthians. Se você tivesse que arriscar uma zebra desses confrontos, tirando os grandões da capital e o Santos, quem que você acha que pode aprontar? Bragantino, Capivariano, Novo Horizontino ou a Lusa Guerreira? Eu acho que se a gente for levar em consideração o campeonato como tá desenhando, o Novo Horizontino contra o Santos, até pelo Santos oscilar demais e pela boa campanha do Novo Horizontino jogando em casa, não vai ser fácil pro Santos, não. Eu acho que desses aí é o que mais tem chance de aprontar pra cima de um dos 4 grandes do Paulista. Mas Bragantino e São Paulo é jogo que o Bragantino também jogando em Bragança. O São Paulo vem num bom momento, tem crescido, mas o Bragantino tem um time de Série A, então é um jogo bom, jogo que vai dar trabalho. O Palmeiras, a gente sabe que o Capivariano já contra o Corinthians não conseguiu fazer frente lá em Itaquera, mas tem o ânimo de ter classificado, tá buscando algo inédito, já tá fazendo algo inédito, quem sabe pode aprontar, mas conhecendo como o Abel vai armar o time, o Palmeiras pela força que tem, jogando no Allianz, acho que de todos é o mais improvável dos 4. Sim. Bom, então na tua opinião, o Novo Horizontino é o candidato ao azarão, entre aspas. Que não seria tão azarão, né? Porque acho que o Novo Horizontino há um bom tempo já vem realizando bons campeonatos. Vem batendo na trave na Série A. Já era pra ter subido pra Série A, né? O Novo Horizontino não gosta muito da Série A, né? Do brasileiro. É verdade. Ele tem um certo receio. Ele quer, mas não quer, entendeu? Ele quer viver esse momento maravilhoso. Mas ele tem medo. É como se fosse um romance. Não é? Complicado. Não sei, isso aqui tá dizendo. É verdade. E o Bragantino nessa nova Chaibe, o cara roupagem, olha pra mim com o olhar 43 falando isso, o cara. Sei não, hein? Segundona de carnaval, Fiquei né? até sem graça aqui. Segundona de carnaval, né? Vai saber, né? Tá quicando na área, Tá a gente falando manda que pra o ele. Bragantino aí também, com essa nova roupagem aí, com a casa de energéticos aí, com essa nova coisa de energéticos, também tem que ter um campeonato que a gente sempre pensa que o Bragantino vai, nesse ano vai aprontar alguma, tem que ter aquele campeonato para carimbar realmente que o Bragantino vai lutar por campeonatos especiais aí, por outras coisas especiais, também conquistas, pode ser nesse Paulistão que ele consiga surpreender novamente, né, o Bragantino conseguindo passar pelos grandes aí também. 4h27, o Wagner de Hortolândia. Boa tarde, pessoal do Arena, sempre na audiência. Classifica os 3 do interior e a Lusa. Rapaz, aí. Nossa, aí seria uma bela de uma zebra, hein? Aí a Bet tá explodindo, hein? Aí seria aquela bela zebrona. Falando em Bet, a Bet
Metal lá de Valinhos. Você viu? Nossa, você vê, puxei o gancho. E eu fui lá e coloquei o gancho no lugar. Boa tarde, Lupe, Scheibe. Não só estou ouvindo como hoje, é meu aniversário. Ô, louco. Olha só a Beth, parabéns, que é a comandante do fã-clube de Rafael Pio. Ó. Hoje é aniversário da Beth, lá de Valinhos, palmeirense. Então, muitas felicidades. Então, Parabéns, hoje hein? é uma segunda-feira de muita festa. Tem carnaval na casa da Beth. E, claro, um belo de um aniversário, hein? Ao som de Beth Carvalho. Ao som de Beth Carvalho e ao som de Rafael Pio com o sucesso Deu Pane. Essa sim. Essa é boa, hein? Essa é boa pra quando você tá em desespero, você coloca no rádio e vai curtindo. Boa, Rafael Pio, que é o rei de Itapira, hein? Dói o coração, Rei de dói o Itapira. Mas ele lá deixa quicar ou não? Deixa. Boa tarde, amigos do Arena. Ó, o professor Moacir Parmeirense, hein? Ele colocou aqui, é Parmeirense. Estou na escuta. Espero que o Verdão chegue na final do Paulista. O Verdão é um dos favoritos. É um dos favoritos, né? Ah, tem grande chance. Só não pode enfrentar o Corinthians, né? Porque aí você já sabe, vai dar ruim. O São Paulo tem o pior confronto. Os outros grandes passam tranquilos. É o professor Amaro. Boa tarde, ô professor Amaro. Tá na escuta lá, ó, professor Amaro, hein? Ó, estiloso, hein? Ele acha que o São Paulo, eu acho que também tem um pior confronto. O Santos contra o Novo Horizontino, concordo com o Azanque. Eu acho que são os dois mais difíceis. O Santos e o São Paulo. Obrigado, Amaro. Rapaz, tem gente participando. Eu achei que não ia ter ninguém, Azanque. Você vê, velho? Às vezes nem todo mundo vai pro bloquinho. Nem todo mundo. Você foi ou não? Curtiu? Não foi. Foi no bloquinho do sofá. Bloquinho do sofá. Ó o samba enredo do Arena. O Azanque não ouviu. Solta o som, bolacha. Explode areia do meu coração. Aí, Azanque. Ó. É pura emoção. O Azanque é bom, hein? Tem uma cintura de gesso, hein? Nossa senhora. É muita folia, muita animação. Muita cara. animação. Ó, boa tarde, Lupe. Quem passa é o Bragantino, Palmeiras, Santos e, é claro, a Portuguesa. Ontem no Maião foi uma festa na hora do gol do Capivariano. Não sei por quê. E outra coisa, esse horário das 8h30 no domingo, pra quem vai ao estádio, é o pior possível. É o Gabriel Dantas, lá de Guarulhos, que é torcedor da Lusa e ouvinte aqui do Arena Vamos CBN. combinar que não é um horário legal pro torcedor, Eu vou né? ser bem sincero, ontem eu vivi na pele. Ô, repórter CBN tá na área, quase que eu falei. Repórter CBN. Segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, a cantora Ivete Sangalo iniciou o desfile do Bloco Coruja no Carnaval de Salvador, com homenagem para a artista e amiga Preta Gil, que morreu em julho do ano passado. O cortejo foi levado ao som de Sinais de Fogo, uma das principais canções da filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha. Ivete expressou a forte ligação que tinha com a amiga. Os bombeiros resgataram mais de 450 pessoas de afogamentos desde a última sexta-feira na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho dos agentes salva-vidas foi ampliado nas praias de todo o estado por causa do aumento de público no carnaval. Segundo a corporação, já foram realizados mais de 4.000 resgates desde o dia 1º de janeiro em todo o litoral fluminense. E a Indonésia avalia preparar até 8.000 militares para a missão de paz em Gaza, que faz parte do Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O contingente indonésio, que deve estar pronto até junho, visa proteger civis e prestar serviços médicos sem envolvimento em combates. O ministro das Relações Exteriores do Irã se reuniu com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica na Suíça. O encontro aconteceu antes da segunda rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherã. Autoridades iranianas dizem que o país aceita dialogar com a condição de que as sanções internacionais contra o país sejam reduzidas. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN.
Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Estradas. Oferecimento GWM Darugi, viva o amanhã hoje. Lojas de pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. Ele tá com sorriso de orelha a orelha, o Peixão fez 6-0, o menino Ney voltou, Gabigol marcou 2 gols, Roleiser, hein? Quem diria, foi pra rede. Mário Quintino, feliz da vida com o Peixão, com as informações do trânsito nas estradas aqui da nossa região, Marião. Quem diria que estaria fácil ser santista, hein, Lupe, nessa segunda de carnaval. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Que vem o Novo Horizontino, né? Medo. Muito medo, né? Mas vamos lá. Ontem teve um amigo palmeirense que comentou, né? Escaparam da gente, né? Aí eu falei, será que é bom ou ruim, né? Mas vamos ver. Quase que o Santos falou assim, não, vou ficar em nono pra escapar de todo mundo, né? Aí não classificava. Então, se esforçou bastante, né, Lupe? Mas vamos lá. Vai lá, Marinho. Bom, trazendo então informações já, Lupe, da rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, o nosso ouvinte encontra um ponto de lentidão à altura do quilômetro 129 para seguir em direção de Jacareí. Está acontecendo uma operação de trânsito ali pela região para retirada de um material que está ali no canteiro central de um acidente que aconteceu ainda no último sábado. Então, o nosso ouvinte acaba perdendo tempo por conta disso. Atenção já no trevo da Mackenzie para você que utiliza a Dom Pedro e vai então em direção de Jacareí. Acessando a rodovia ali pela pista marginal, a condição é melhor, ou então já pela rodovia Heitor Penteado, através da região do Trevo de Souzas, aí boas condições a partir desse trecho. Falando também da região do Cambuí, os nossos ouvintes precisam de atenção, Lupe, porque mais cedo teve uma chuva forte aqui no centro, também na região do Cambuí, e ainda tem reflexos por conta disso, algumas interdições. Caso, por exemplo, da Rua Antônio Lapa com a Sampainho, teve queda de árvore lá pelo trecho, dá para seguir pela Rua Padre Almeida, porque tem bloqueio, então, no trecho da Antônio Lapa, e também tem uma outra interdição, essa parcial, na Santos Dumont com a Emílio Ribas. Então já ficou alerta aí, principalmente desses 2 pontos da região do Cambuí. As equipes da INDEC, também da Prefeitura e da CPFL já estão nesses locais, mas ficou alerta então para os nossos ouvintes, porque a retirada dessas árvores ainda vai seguir por algum tempo. A gente também vai seguir acompanhando e trazendo aí as atualizações. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito, de tudo que acontece aqui nas estradas também da região. 4h36. Teste de bateria e check-up do motor grátis? Use os serviços custo zero, só este mês. Amortecedores a partir de R$ 99,99. Peça para quem entende. AutoZone, zero estresse. Do balcão do bar ao salão do restaurante, da cozinha do hotel ao seu prato favorito. Qualidade se vê nos detalhes. Na De Pratos você encontra utensílios e equipamentos que ajudam seu negócio a servir mais e melhor. São soluções completas com atendimento especializado e entrega rápida. De Pratos, equipando chefes e encantando clientes. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja, Avenida Orozimbo Maia, 1165, Campinas. Arena CBN. Quatro e 37, hoje estamos eu, Fábio Scheibe e Alexandre Azanque, porque o resto da galera sumiu. Só você dá risada, né, Azanque? Você imagina? Eu tô aqui. No Ziriguidum, né? Eu vim. E você é o nosso convidado especial. Eu tô aqui, hoje. no Ziriguidum. Até ele deu vazar, hein? Boa tarde, galera. Que Deus abençoe e proteja vocês. Amém. Todos aí tenham uma ótima semana. Obrigado. Abençoada. E eu acho que o campeão paulista vai ser o São Paulo. Ó. Ele vai. Ó. Quem que é esse aqui? Ah, é o Eduardo, motorista de aplicativo lá em Mogi Mirim. Aliás, o Sapão voltou, hein? Voltou, hein? Vai disputar. Vai jogar a bezinha. Vai jogar. E precisa voltar, né? O Mogi Mirim é um time tradicionalíssimo. Não só do estado, mas também do futebol brasileiro. Ele acha que o São Paulo vai vencer o Palmeiras na final. É o Carlos Eduardo, motorista de aplicativo. E não tem como fazer esse confronto ainda, Scheibe, porque as quartas de final
segue contando os pontos, né? Então não dá pra fazer essa projeção, né? O Fábio Chaib também quer dar um vazare, né? Ah, agora foi. Não tem um chaveamento direcionado, né? Então a gente não sabe, depende dos jogos, das vitórias, vai somando pontos também. E provavelmente se o Novo Horizontino classifica, por exemplo, continuará como primeiro, com uma vitória contra o Santos, enfrentaria neste caso, sei lá, o Corinthians ou o próprio São Paulo, também São Paulo passar. Muitas possibilidades, mas a quarta de final continua contando os pontos. Assim a gente vai ser definida os 4 times classificados para semifinais, o melhor pegando o pior e o segundo pegando o terceiro, né? O Diegão lá do CG, sabe o que é CG, Azanque? CG é o Campo Grande. Galera lá tá ligada no Arena. Fala, senhores, boa tarde, Azanque, Lupe, Chaib, Bolacha e quem sobrou aí. Pra mim passa os grandes, São Paulo e Santos. Meio apertado, mas passa. O galera lá do CG... Agora vai ser difícil ver goleada, assim. Né? Ah, vai. Igual aconteceu do Santos e Vela Clube. Não sei, difícil. Tudo muito equilibrado, eu acho. Mas caso aconteça esse cenário de passar os 4 grandes, dá pra fazer uma projeção já das semifinais. O Palmeiras ficaria como primeiro colocado no geral, né? Enfrentaria o Santos passando, o Santos classificou em 8º. E teríamos Corinthians e São Paulo, né? Nas semifinais. Mas tem que esperar, não tem, só se passa os 4, né, favoritos, né? O Rafael do Jardim Uruguai tá ouvindo a gente. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, os favoritos, obrigado. Vamos aqui ver a galera. Ó, Juninho Gambetta, boa tarde, novo time da região que eu vou torcer é o Capivariano. A Ponte Preta e o Guarani não estão com nada, infelizmente, mas o campeão será o Novo Horizontino. Nossa, mas que salada que virou isso aqui, hein, Juninho? Ele vai torcer pro Capivariano, porque a Ponte e o Guarani não estão com nada, infelizmente. E o Novo Horizontino. O campeão vai ser o Novo Horizontino. Você vê, cara, vai chegar uma hora que vai ter que torcer contra o Capivariano pro Novo Horizontino. Eu não entendi o que ele falou. É uma grande bagunça, né? É uma grande festa de salão, mas né? É um grande fã do futebol do interior. É um grande fã. E é flamenguista o Juninho Gambetta. Que bagunça. Tudo a ver. Boa tarde, pessoal do Arena. É o Zé Carlos de Campinas. Um abraço a todos. E quem vai ser o campeão paulista é o Corinthians de novo, hein? E vai ser em cima do Palmeiras. Alachaime 3-1 pro Corinthians, hein? Palmeiras será o campeão. Ó, o Carlão Bucheroni tá aqui, ó. Pai da Júlia Bucheroni. Bugrino. Tá. Como é que tá o coração do Bugrino hoje? Deve estar meio a meio, né? Aquele agridoce. Verdade. Porque conseguiu um resultado muito bom. Difícil. Contra a cavalaria do Palmeiras. Foi metralhado, conseguiu se defender, suportou, só não contava que lá longe. Lá em Ribeirão Preto. A coisa ia degringolar e os acréscimos. No último lance, praticamente. Tava com a vaga na mão. E os fatos foram os fatos foram muito cruéis com o Guarani, né? Demais. Com a vitória do Guarani parcial, o Guarani estava indo para a 3ª colocação, daí sofre um empate, depois desse gol aos 50 minutos do Capivariano, o Guarani passa de 3º para 9º colocado, ficando fora das quartas de final. Você vê o equilíbrio do campeonato, né? Exatamente. De terceiro, você de repente tá fora. E teve a bola do jogo, aquela do Luca. Do Luca de cabeça, né? A bola do rebote. Se ele deixa pro Cauã Jesus, com certeza, porque eu tava atrás do gol. O Guarani teria vencido o jogo por 2-1 e hoje a gente estaria falando da classificação do Guarani contra o Palmeiras. Ou não, né? Não, seria Novo Horizontino. Seria o Novo Horizontino, verdade. Novo Horizontino. Carlão Bucheroni tá aqui com a gente, ele tá falando que o Palmeiras vai ser campeão. Boa tarde, meninos! Sou Bugrina, mas acho que quem leva a taça é o Palmeiras. Como é que é o nome? É a Lu. Ô, Lu, obrigado pela participação. Mais uma torcedora do Guarani. Boa tarde, Arena. Sobre o Bugre, já deu, né? Ele pediu para que não falássemos de 2025, mas... Só que 2025 não saiu dele. De novo, perdendo na hora que não era pra perder. Hora de mudar o técnico e iniciar o planejamento para a duríssima Série C. É o Pércio Palmeira. Ô, Pércio, concordo com a tua opinião, tá? Mas eu não demitiria o Matheus Costa. Porque a Série C, ela é importantíssima. Só que tem um joguinho difícil, que a gente já comentou aqui, com o Castanhal do Pará, porque vale uma grana muito boa. E é importante também essa grana pro Guarani. E é um intervalo muito curto. O jogo pode acontecer nos primeiros dias de março. Ainda não tem uma data.
Então, o torcedor, ele não tá contente com o Matheus Costa no comando técnico do Guarani. Já não vem de hoje, né? Já vem do final da Série C, oscilações que tivemos no Campeonato Paulista, já teve a desdemissão. Então, todos esses fatores fazem o torcedor não tá dando aquele apoio pro Matheus Costa, mas a gente tem que sempre falar sobre o trabalho a longo prazo. É importante a manutenção do trabalho. E aí, acho que é importante dar um voto de confiança e, de repente, se a coisa não começar legal na Série C, aí acho que a diretoria pode pensar. Agora, nesse momento de cabeça quente, até porque é o que a gente falou, o Guarani fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. Exatamente. Foi no detalhe que acabou ficando de fora. E não foi ontem, né, que o Guarani ficou fora das quartas do Paulista. Foi contra o Botafogo. Foi contra o Primavera, lá na primeira rodada. Qual mais que o Guarani teve chance de vencer e desperdiçou? Então, contra o Santos também jogou bem. Mas então, contra o Santos jogou muito bem. Contra o Primavera, aí foi no gol no finzinho, último também. Lance. Esse acho que dá pra lamentar até mais do que contra o Botafogo, onde o time foi dominado pelo Botafogo. Acha? Eu acho que o do Botafogo se fosse torcedor do Guarani, lamentaria mais. Mas pelo contexto. Mas pelo jogo, o Botafogo se impôs desde o começo, coisa que o Guarani não conseguiu ali na partida. Mas esse jogo contra o Primavera era o primeiro jogo de um Guarani totalmente reformulado também, né? Tem isso, acho que a questão do entrosamento pecou também. Mas acho que foram os 2 jogos em que o Guarani pecou e por isso não classificou. E contra o Santos teve perda de pênalti, não teve? Perdeu o pênalti, o Brazão pegou, né? Então, teve pênalti do Mirandinha. Então, assim, Mirandinha, né? Resultado que poderia ter mudado, porque você tira ponto do Santos, que passou. Verdade. E você teria pontuado, o Guarani tava lá e o Santos talvez hoje não. Boa tarde, Lupe. Com o Neymar, o Santos passa pelo Novo Horizontino. O São Paulo passa em cima do Bragantino. O Corinthians passa pela Lusa. E o Palmeiras passa apertado pelo Capivariano. Então, aqui na opinião do nosso ouvinte, o Luciano. É o Luciano. Trabalha aqui no Complexo. Tá ouvindo o Arena CBN. Pro Luciano passa Corinthians, São Paulo, Palmeiras e também o Santos. A Cris, ela, Novo Horizontino, quem mais aqui, ó? Jardim Botafogo, Marco Antônio, passa Novo Horizontino, Bragantino, Palmeiras e Corinthians. Campeão Corinthians, no Rio Flamengo. Aê! Virou um bolo também, hein? A zebra vai ser o São Paulo. O tricolor será o campeão paulista. Abraços. Olha que fase do São Paulo, né? O São Paulo virou zebra. Olha que situação que foi parar o São Paulo, Chaibe. O pessoal chamando São Paulo de zebra. O Jason, né? Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde. Quando vem com o Antônio Lupe, eu já venho preparado, porque às vezes a lapada é forte. Pode ser. Mas não é. Portuguesa, São Paulo, Santos e Palmeiras são os que passam. É o Gilmar Antônio de Nova Odessa. Deus abençoe vocês, amém. Esse aqui mandou um áudio. Eu não vou apertar esse botão porque deve ser vírus. Oi, eu acho que um dos oito será campeão. Quer. Ô, Milton. Grande, Milton. Boa noite. Parabéns. Eu acho que você vai acertar, Milton. Eu acho que ele acertou. No confronto entre Bragantino e São Paulo, a zebra é o São Paulo. Olha, mais um, ó. É o Kleber que mandou mensagem. Estou sempre com vocês. Boa tarde, Lupe. Acompanho você desde a época que você era setorista da minha querida Macaca. É ele, a origem. É lá na Bandeirantes, né? Vão pra semi, Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino e Corinthians. É o Jefferson de Paulínia. Obrigado, Jefferson, por sempre acompanhar a minha trajetória profissional. Olha, sempre tem alguém de olho. Sempre tem alguém de olho. Quando você acha que você está sozinho, uma mão amiga vem te ajudar. No caso, foi você e os ouvintes hoje, né? E o Chaibe. Boa tarde, amigo, porque a galera foi tudo pro bloquinho. Eu recebi uma informação agora que Carlão de Freitas está fantasiado de hipopótamo Dinho num baile em Pinhal. Atenção, você que é de Pinhal. Onde fica Pinhal? Você sabe onde fica Pinhal? Não faço ideia. Não é. Do lado de Mojimirim, perto de Mojimirim. Perto de Mojimirim. Isso. Então, se você tá nesse baile com Carlão de Freitas fantasiado de hipopótamo Dinho, tira uma foto e manda aqui pra gente, porque vai ser de suma importância ter esse registro aqui, tá bom? Muito obrigado. Hipopótamo Dinho. Tem nem saber que só de ter um hipopótamo, você não precisa nem saber o nome dele. Porque teve uma reportagem aqui numa das cidades da região, não sei se foi aqui em Campinas, tem um hipopótamo chamadinho, né? Que ele é atração do zoológico. Você sabe onde que é a Bolacha? Não sabe, né?
E aí o Carlão de Freitas adorou a reportagem e aí fez uma homenagem pra ele. Que legal. É, o Carlão, porque peso tem, Queremos né? registros. Queremos registros. Aliás, ficou apertada a fantasia. Boa tarde, amigos. Só um dos 4 confrontos das quartas não contará com nenhuma equipe campeã mundial. Boa tarde, amigos. Só um dos 4 confrontos das quartas não contará com nenhuma equipe campeã mundial. É o Renato Alves. Não entendi. Alguém pode responder essa? Ele devia estar preocupado com a macaca dele, cara. Não paga salário, ele não tá pagando réu. Calma. Ué. Ó o Mário de Louveira, corintiano. Vamos ser campeões em cima do Verdão novamente. Boa, obrigado. Ó, quem que é esse aqui? Júnior de Limeira. Cadê o Carlão de Freitas? Já respondemos. Já respondemos. Está no baile fantasiado de hipopótamo Dinho. Boa tarde, Lupe. Por ser o último, o Santos vai até a final jogando fora. E vai ser campeão. É o Luiz de Piracicaba que mandou mensagem. Difícil, Falando em Piracicaba, o 15 tá mal também na 2, hein, Lupi? Segunda derrota consecutiva em casa, que é pedido pro São José no meio da semana. Perdeu pro líder Ituano no último sábado também. O que você falou com emoção? Tá na 11ª. Tem que valorizar, né? O 15 tá na 11ª colocação, fora do G8 aí também, não iria pra segunda fase, assim como a Inter de Limeira, que ganhou da Linense de virada, né? Jogando em casa. Mas tá fora também do G8. A gente tem uma notícia aqui, ó. Manda. Aqui, apuração, hein? Apuração que tá chegando aqui, ó. Não é certo, mas o São Paulo teria consultado aqui a diretoria do Guarani para trazer jogos para cá da fase final do Campeonato Paulista por causa dos shows do AC/DC que vão ter no Morumbi agora a partir da próxima semana. Então pode ser que talvez as quartas não, mas a partir da semifinal pode ser que tenha surpresas aqui. Então se o São Paulo passar do Bragantino, vai pra semifinal. Que dia que é o show do AC/DC? Eu sei que você sabe. Você vai, né? Um é dia 24. Um é dia 24, tem um dia 28 e tem outro dia 4 de março, se eu não me engano. Aqui, ó, não gostou não, filho. Ele não gostou muito não, olha lá. Mas deu risada. Apuração, pode? Apuração. Podemos falar apuração. Não, apuração, hein? Aguenta aí. Aliás, o ouvinte tá mandando áudio. Vamos colocar o ouvinte no ar, Bolacha? Hoje é segunda de carnaval, boa tarde, hein? Galera do Arena, ou o que sobrou dela, né? JP de Moraes, e assim como vocês, estou na labuta hoje também. Ninguém mandou não ser filho importante, né? Eu acho que passa Bragantino, Palmeiras, Novo Horizontino e, lógico, né? Vão prejudicar a luzinha de novo e vai passar o Corinthians. Um abraço, bom carnaval, boa semana. O campeão paulista vai ser o Eberlin, o melhor do mundo. Parabéns pra mim. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Chaibe. É o Léo de Sumaré. Hoje a bancada está silenciosa. Mas, como todo ouvinte e um bom ouvinte, não deixo de ouvir vocês. Uma pergunta que não quer calar. A respeito da Ponte. Se a Ponte tivesse se mantido na Série C do Brasileirão, a título de se recuperar financeiramente, hoje estaria melhor? Principalmente diante do caos que ela está vivendo, o caos financeiro? Ou não tem nada a ver? Porque se ela está na Série B, automaticamente, lógico, ela gasta mais do que na Série C. Porque os recursos são um pouco mais caros que na Série C. Os jogos são mais próximos e, enfim. A pergunta é essa, vocês poderiam explicar ou não tem nada a ver com relação à parte financeira e à parte gradual do Brasileirão? Eu acho que não tem muito a ver, né, se a Ponte... Eu acho que se a Ponte não tivesse subido da C pra B, a situação seria ainda pior financeiramente, né? Ainda pior, não. Se o time continua na Série C e ainda do jeito que ficou com a questão das dívidas, estaria ainda mais complicada por a questão que não entra dinheiro agora com o aporte dos direitos de transmissão, de tudo que agora tem a Série B, que é um aporte maior. Então, seria uma situação muito mais complicada financeiramente para a Ponte se ela não tivesse subido. Agora é importante ela se manter. Sim. Tarde, Lupe, Fábio Sarger.
Scheiber. Eu já gostei muito de carnaval, agora eu tô quietinho em casa, assistindo um filminho, ouvindo vocês, tomando uma cervejinha. Mas eu tô meio desenchavido. Tô 15, rapaz, montou um time aí, não vai pra frente, trocou o técnico, perdeu 2 partidas em casa. Olha, quem vai ser eu que nem classifique, viu? Vamos ver. Abraço pra vocês aí, firme. Boa tarde, amigos da CBN. Geraldo Campinas. Os 4 que vão para finais aí é Corinthians, Palmeiras, Novo Horizontino e Red Bull Bragantino. Boa. Até breve. Boa tarde, galera da CBN. Estamos na escuta. Uns palpites sobre as quartas. São Paulo embalou, São Paulo passa, Caleri em boa fase. O Palmeiras passa. Capivariano até aqui surpreendeu, foi bem, tá longe até, Palmeiras passa. O Santos passa, tá embalado também. Novo Horizontino muito bom time, mas o Santos passa. E a Portuguesa passa. O Corinthians sem o Yuri Alberto machucado não vai vingar. E a Portuguesa passa. Final, São Paulo e Santos. Antônio Lupe e Fábio Scheibe, aproveitem a presença de mestre Alexandre Azanque e façam aquela pergunta que eu sugeri hoje. Porque eu acho que ele é um cara que pode entregar boas respostas. Um jogador que ele acha subestimado, um jogador que ele acha superestimado. Por exemplo, um jogador que eu e o Júlio acho subestimado é Thomas Müller, que foi craque da geração mais vencedora da Alemanha nos últimos anos e é pouco reconhecido. E um jogador que eu acho superestimado é Adriano Imperador, que eu acho que não viveu o auge que muitas pessoas acreditam que ele tenha vivenciado, apesar de adorar o personagem de Dico. E aí, qual será um jogador superestimado e um subestimado para Alexandre Azanque, vulgo mestre Asa? Olha lá, ó a polêmica, criando a polêmica agora. Ele gosta de colocar a mão dentro da caixa de marimbondo. Ele não sossega, Zanque. Você vê, cara? Ele quer ver... segunda de carnaval, nós estamos aqui falando de Paulistão, bem leve, solto, ritmo de festa. Aí vem Júlio e fala assim, vai, Azanque. Pega que é sua. Pega que é sua. Segura essa rajada. Então vai, um jogador subestimado. Assim, ó, tem que pensar, você joga. Você quer que eu coloco mais um áudio antes? Joga um áudio pra eu pensar, vai, cara, porque senão eu vou me comprometer aqui, só vou falar besteira. Olá, amigos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Aqui é o Ariel de Montemor, mas tá assim, Capivari. Sim. Torço sempre pro meu capivariano aí. Meu capivariano tá fazendo história. Ei, rapaz, coisa bonita. E se Deus quiser, quem sabe, né? Elimina o Palmeiras sábado aí. Abraço, amigo. Mas pera aí, volta o áudio de novo, tem um erro aí. Esse áudio. Olá, amigos. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Aqui é o Ariel de Montemor, mas nasci em Capivari. Tá. Torço sempre pro meu capivariano aí. Meu capivariano tá fazendo história aí. E se Deus quiser, quem sabe, né? Elimina o Palmeiras sábado aí. Abraço, amigo. Ah, eu entendi que ele tinha falado do meu Palmeiras sábado, porque aí ia virar uma confusão também, né? Não, ele tá torcendo pro capivariano. Eu não estava ouvindo direito. Já pensou? Você quer participar também, Chave, dessa enquete do Júlio? Eu já põe na hora, superestimado. Sai fora! Calma aí, vai, manda aí. Superestimado pra mim é Vini Júnior, cara. O cara que só cria polêmica, foi melhor do mundo aí também. Impondo o goela abaixo essa premiação pros outros. Mas e a Virgínia? Aí também, ficou de biquinho. Fora de campo, né? Fora de campo. E é chato também esse namoro dos dois, a gente encheu o saco também. Namoro dos dois, coisa chata, velho. Só mídia. Tá, superestimado pra mim é Vini Júnior, cara. Tá. E subestimado, no Brasil a gente tem bastante, né? No Brasil a gente tem próprio jogador, o próprio Djalminha, que não foi pra Copa também, o próprio Alex, Cabeção. Mais recente, poderia ver o Dudu, que também não tinha oportunidade na seleção brasileira. No São Paulo também o próprio Luiz Fabiano, que marcou muitos gols, mas perdeu também um pouco no personagem ali também. Mas tem alguns, mas super estimado pra mim é Vini Júnior, viu? Boa, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco o Azanque. Eu mando a minha. Vai mandar a opinião dele em relação a esse tema gostoso que o Júlio soltou aqui numa segunda-feira de carnaval, 4h57, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no Arena CBN para informar os jogos e resultados da Superliga Masculina de Vôlei. Na última sexta-feira nós tivemos a vitória do Vôlei Renata em cima do SESI 3-2, a vitória do Minas em cima do Praia Clube 3-0 e o Guarulhos venceu o Monte Carmelo. A rodada de número 18 começa no sábado. O Vôlei Renata encara o Minas no ginásio do Taquaral. Carnaval é no Iga Atacado com uma folia de ofertas esperando por você. Confira. Arroz grão de campo tipo 1 ou parborizado 5 quilos, R$16,98. Goma de tapioca da Terrinha 500 gramas, R$4,89. Sobrecoxas de frango sadia congelado 1 quilo, R$11,98. Sabonete hidratante Nivea 85 gramas, R$2,29. Mas corra! Ofertas válidas até 16 de fevereiro. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Arena CBN. (4:59) e você, Azanque? Vamos lá. Vamos lá. Superestimado. Superestimado, isso. Ó, hoje, como que é o nome aqui, ó? É o Leroy Dillep, jogador do Chelsea. Eu acho superestimadíssimo esse jogador. Pra mim, vários jogadores de Série B do Campeonato Brasileiro poderiam estar ocupando esse posto dele no Chelsea. E se a gente trouxer para a realidade hoje do futebol brasileiro, eu acho que também superestimado o Lucas Paquetá, que é um bom jogador, mas não é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, como se for inflacionado. Sim. Não acho que traz esse retorno todo, acho que é muito mais mídia do que futebol efetivo mesmo. Boa! Acho tá que é respondido. Superestimado o Paquetá. 4:59, vamos embora? Subestimado, agora tem um rapidinho. Vai lá, dá tempo. Subestimado. Manda aqui, Fica Bolacha. rapidinho. O Marcelinho Carioca, pra gente ficar. Exatamente. Marcelinho no Corinthians tem uma grande história, mas com os rivais e na seleção brasileira não teve o espaço que poderia. Na época ele realmente fazia a diferença, poderia ter sido um bom nome pra seleção brasileira. Então foi, na história do futebol brasileiro, acabou ficando um degrau abaixo do que ele poderia ser. Muito obrigado pela sua participação. Alexandre Azanque abrilhantando a Arena CBN, que volta agora só quinta-feira, porque amanhã e quarta tem apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo e também do Rio de Janeiro aqui na CBN Campinas. Partiu o bloquinho. Ótima semana pra todo mundo. Valeu! Valeu! Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo